pessoal, uma alegria estar aqui com vocês para mais um episódio do Cá Entre Nós. E hoje a ideia é a gente bater um papo. Eu convidei aqui meu primo, meu amigo, Gilson Souza Silva, que é também aí o sócio da área trabalhista do escritório Comparato Nunes, Federici Pimentel Advogados. Então, estamos aqui, eu, como psicóloga profissional da saúde, da gestão de qualidade de vida no trabalho, com o Gilson. A ideia é a gente trocar uma ideia, refletir sobre os principais pontos que hoje estão deixando muitas empresas e gestores de cabelo em pé, não é mesmo? Gil, me fala aí, como é que deste lado você tem percebido as empresas com esta pauta, a nova regulamentação, né, a NR1, com as suas atualizações. O que está acontecendo, Gil? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu agradeço aí o seu convite para a gente participar desse bate-papo aqui, trazendo algumas orientações a respeito dessa mudança importante ocorrida dentro da NR1. Primeiramente, gostaria de trazer aqui para os nossos ouvintes que a NR1 ela já fazia uma previsão dos riscos físicos, dos riscos químicos, dos riscos biológicos e riscos ergonômicos dentro da organização da empresa. E esta atualização, que entra em vigor a partir de amanhã, dia 26, ela traz a inclusão dos riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Então, isso causa uma certa dificuldade para as empresas de entender como elas vão se adaptar a essa nova mudança e o que elas precisam fazer para implementar esta obrigatoriedade trazida pela NR1. Né, eu trago aqui também uma questão importante, que nós temos uma ação civil pública ajuizada pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias aqui do Estado de São Paulo, contra alguns itens desta NR1. Então, pode ser que nos próximos dias nós poderemos ter alguma novidade em relação a essa aplicação ou não desses itens. Então, ainda é uma situação que depende de uma análise do Poder Judiciário para ver se esses itens realmente eles vão ser aplicados agora ou se eles vão ter ainda mais algum prazo para que as empresas possam se adaptar a essas novidades. Mas eu acho que desde já as empresas precisam se preocupar com essa questão do risco psicossocial, né? E eu acho que num objetivo aqui, aquilo que eu entendo que é mais relevante seria entender a sua organização, entender como está funcionando a sua organização em relação a essa questão dos riscos psicossociais, e hoje a gente sabe que é uma situação bem relevante no nosso dia a dia, e a cada vez mais essas situações estão sendo colocadas aí como principais das nossas relações, né? Seja na relação de trabalho, na relação pessoal, na nossa relação de sociedade como um todo. Maravilha, Gil. Você já abriu assim aqui o nosso bate-papo, trazendo esse item que é muito importante. Eu acho que poderão acontecer muitas coisas daqui para frente. Ainda é uma novidade, essa inserção, né, esse foco, na verdade, porque os riscos eles sempre estiveram ali no ambiente de trabalho, mas não escritos, né? A gente fala que muitas vezes até invisibilizados, porque estava por ali no ambiente, é o que a gente fala, os riscos psicossociais eles estão na organização, na forma como esse trabalho é organizado, na forma como as relações acontecem. E muitas vezes isso não estava lá, como diz o tal do PGR, né? No Programa de Gerenciamento de Riscos, não estava escrito lá exatamente a forma como a gente precisa conversar com as pessoas, a clareza na comunicação, não é? Passando aí por questões, muitas vezes, do assédio moral, que a gente tem visto. Então, eu tenho sido convidada algumas vezes muito para falar desse ponto do assédio moral no ambiente de trabalho, a sobrecarga de metas,
a falta de pausas, quando a gente também olha para os trabalhos remotos, são tantas as nuances, né? E as especificidades mesmo dentro de cada negócio, que você trouxe esse ponto muito importante da gente poder olhar, né? É um momento agora da gente, eu acho que não se apavorar. Tenho visto muitas empresas se apavorando e aí saindo correndo, porque, ai, é amanhã. O que eu faço? Eu tenho que ter um questionário aplicado, eu tenho que ter uma matriz de risco, colocada lá no meu programa de gerenciamento, e saem fazendo isso de qualquer forma, pegando qualquer questionário e nem conversa com a realidade da sua empresa, sabe? Tenho visto, assim, muito isso e sendo demandada mesmo. Aí o meu ponto é, peraí, vamos respirar, dar uma pausa aí, vamos voltar um pouquinho para trás. Antes de escolher o questionário, a gente precisa olhar para essa organização do trabalho, né? Olhar para essa empresa, realmente. E eu acho que independente dos desfechos e do que virá, que nós nem sabemos, é um momento importante. Já que está posto isso aí para nós, da gente olhar. E assim, será que o meu ambiente de trabalho, eu enquanto empregador, eu enquanto funcionária, colaboradora, como a gente quiser chamar, como é que a gente juntos, não é? A gente olha para esse ambiente de trabalho, de forma que ele seja um promotor de saúde, esse ambiente, e não um gerador de doença, né, Gil? Eu trago aqui até a definição trazida pelo. Não seria nem uma definição, mas uma constatação do Dr. Drauzio Varella. Ele fala que, segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças psicossociais serão as maiores causas de afastamento do trabalho nos próximos anos. Então, eu acho que assim, é uma questão importante para que as empresas avaliem isso, conheçam o seu ambiente de trabalho, cada um na sua especificidade, né? Nós temos vários setores aqui da economia, o varejo, o setor hospitalar, a construção civil, cada um tem a sua particularidade, a sua relevância dentro do nosso cenário econômico, e cada gestor e cada empresa tem que se preocupar com esse ponto. Não é? Como é que está o meu ambiente de trabalho, como as pessoas estão se relacionando dentro desse ambiente de trabalho, será que o meu ambiente de trabalho ele pode ser considerado como causa ou como causa de uma doença psicossocial, né? A gente trata aqui de ansiedade, depressão, a síndrome do burnout, que é esgotamento físico e mental da pessoa, né? No seu dia a dia aí de trabalho. Então, assim, eu acho que isso é muito relevante. E como a NR1 ela não traz objetivamente o que deve ser feito, eu acho que cabe agora às empresas, cada uma, evitar esse tipo de trabalho, eu diria que engessado. Eu vou colocar aqui isso aqui eu entendo que isso supre aquilo que a NR1 está falando, por exemplo, algum questionário, até porque esse tipo de situação, de atuação nesse momento, ele pode vir a trazer consequências para a empresa, né? Por exemplo, se hoje, no presente momento, sem qualquer avaliação, sem qualquer investigação do teu ambiente de trabalho, você coloca lá que você tem, por exemplo, um risco psicossocial para o desenvolvimento de uma síndrome de burnout, se você recebe depois uma reclamação trabalhista e esse documento, normalmente, é um documento que o perito judicial vai avaliar para ele proferir o laudo dele. Se lá encontra que você, como empresa, já identificou isso como um risco, certamente isso terá um peso grande no julgamento deste processo. Então, acho que é o momento, não é de sair fazendo qualquer coisa para simplesmente, eu vou cumprir o que essa NR1 determina, e sim, eu acho que é olhar, parar, analisar, investigar o seu negócio, como o seu negócio está funcionando em relação a essa questão dos riscos, né, dos supostos riscos psicossociais. Eu acho que esse é o mais importante para esse momento. Sim, sim, eu acho também. E olhar de uma forma múltipla, né?
Porque há um tempo atrás, muito ficava só com a segurança e saúde do trabalho. A parte da saúde mental ficava muito na conta de RH, área de desenvolvimento, e aí, muitas vezes, sem essa conexão entre as áreas, sem de fato vir para a gestão, não é? Então, hoje é uma questão de gestão. Então, quando a gente está treinando, a gente fala muito dos líderes, né? Os líderes, eles estão, assim, são telhado de vidro quando a gente fala na gestão. Por quê? Porque o líder é aquele que, a gente fala, traduz a cultura da empresa, né? É a pessoa que está ali no dia a dia, traduzindo essa cultura para o time. É a pessoa que cobra, é a pessoa que comunica, não é? Como eu falo, dá o fechamento dos resultados, e responde muitas vezes ali, né? Então, esse preparo, Gil, como é que você também está enxergando desse lado? O preparo desses gestores hoje, né? Que a gente vê, eu vejo na prática, muitos gestores despreparados, sem saber fazer a gestão de pessoas realmente. Então, sem conseguir identificar, a gente fala assim, um sinal de que algo não vai bem. Sabe, igual a gente fala, a gente está doente, verifica ali os sinais vitais, né? É, verifica uma febre, verifica como é que você está se sentindo. Agora, como é que a gente faz isso num ambiente de trabalho? Como é que eu vejo que algo não vai bem na minha gestão? Não é? E que isso está impactado também pela saúde mental, porque a saúde física e mental estão que elas são juntas. Quando a gente fala da saúde do trabalhador, a gente está falando dessa saúde global, que também é saúde mental, não é? Então, acho que hoje esse foco está muito grande. Eu vejo gestores ali, muitas vezes perdidos, apavorados com essa questão, e falando assim, trazendo uma fala que é assim, mas a pessoa já veio adoecida. Não foi o meu ambiente de trabalho, não é o trabalho que está adoecendo essa pessoa. Ela já tinha problemas pessoais, e aí ela já vinha com uma depressão, e agora eu vou ser responsável por isso. Eu acho que é legal a gente poder ampliar o olhar também sobre isso, né? Como é que as empresas elas vão conseguir fazer essa junção? Porque a pessoa é a mesma, a gente fala, tem um crachá que está ali, né, identificando, mas tem um ser humano ali por trás. Como é que ficam essas questões, né? É um ponto bem. É, eu acho que assim, uma questão primeiramente aqui, fazendo aí um contraponto ao que você mencionou, realmente esse é um trabalho multidisciplinar dentro da empresa, né? É um trabalho do pessoal de recursos humanos, é um trabalho do time jurídico, é um trabalho da segurança, do trabalho, da medicina ocupacional. Eu acho que é um trabalho em conjunto para entender como primeiramente está esse ambiente, ou seja, verificar o que está acontecendo neste ambiente, nas relações entre os colaboradores, né, especialmente ligada à relação da gestão, né, como o meu líder ele está atuando, qual é a forma é, que ele se coloca para os seus subordinados, isso é muito importante, né? E fazendo até uma questão, quando a gente está falando de uma atividade necessariamente técnica, né? Eu vou dar aqui até o meu exemplo, eu sou formado em Direito, já exerço a gestão tanto de pessoas, eu tenho um time que eu sou responsável, eu fui buscar um aprimoramento, fui fazer um MBA para eu ter essas atividades, esse subsídio da área de gestão para complementar o meu trabalho, porque a minha formação técnica, né, a faculdade de Direito, ela não ensina você a ser gestor. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tema, com os nossos gestores. Quando a gente promove alguém para exercer uma atividade de gestão, eu acho que a empresa também tem que dar esse suporte para essa pessoa, para que ele entenda as situações em que ele vai enfrentar nessa função, se ele está capacitado para isso, e a empresa também, no primeiro momento, eu entendo que ela pode ajudar nessa capacitação do seu colaborador, né? Porque ele pode ser
colaborador necessariamente técnico e que não tem uma experiência em gestão. E isso pode comprometer a organização futuramente. Então, eu acho que assim, a gestão, ela tem que ser preparada, ela tem que ser orientada, não só a gestão, mas também os colaboradores, né, deste ambiente de trabalho, desta relação, né. Um exemplo aqui, o gestor tem que dar o feedback, esse feedback ele tem que ser positivo, objetivo, né, sem qualquer subjetividade em relação a isso. A pessoa o colaborador que recebe o feedback, ele também tem que estar com a sua mente aberta para entender aquele feedback que ele recebeu da sua avaliação, que isso possa construir um bom caminho para a empresa. Que isso nunca fique numa situação de rivalidade entre colaborador e gestor, né? Até porque isso pode ser uma futura base para uma reclamação trabalhista, uma situação em que possa colocar a empresa numa situação de risco. Então, eu acho que, assim, realmente, tem que ser um trabalho multidisciplinar, muito bem feito, né? Para que se entenda como essas relações estão sendo construídas dentro da empresa e também que essa liderança, que eu acho que é muito importante a gente focar aqui na questão da liderança, que ela esteja preparada, apoiada pela organização, para que ela consiga exercer o seu papel efetivo, que isso não crie nenhum tipo de situação que possa comprometer a empresa futuramente em alguma reclamação trabalhista, alguma fiscalização do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho. Eu acho que, objetivamente, eu acho que essa é aquilo que eu entendo de primordial quando a gente está tratando aí desse tema. Maravilha, Gil. Você falou aí uma palavra-chave que é o apoio. O apoio é fundamental. Apoio, apoio enquanto cultura, apoio com ferramentas de trabalho. Aí, e também a gente traz muito aqui na linguagem, a segurança psicológica está sendo muito pautada hoje. O que, que é esse ambiente que traz segurança psicológica? Um ambiente onde eu possa, como você falou, chegar e conversar é mútuo, é de mão dupla, é uma via de mão dupla. Então, se eu tenho uma dúvida, então a gente vê, às vezes, acidentes acontecendo por omissão, porque às vezes a pessoa tem medo de expor, ela tem medo de falar, porque como é feito ali naquele ambiente, muitas vezes, que não é saudável, uma exposição. Então, eu vou falar, vão dizer que eu estou errado, não vão acreditar em mim. Isso é cultura desse ambiente que precisa a gente observar. Então, eu não falo com medo, dessa exposição. Então, eu, às vezes, omito uma informação importante, às vezes, uma atualização que precisa ser feito, um exemplo, ali, numa máquina. Isso pode causar um risco para a própria pessoa e para os outros que estão ali trabalhando naquela máquina, naquele lugar. Ou às vezes é uma tomada de decisão, uma informação importante que não se diz, e que vai impactar totalmente nos resultados. E eu não falo porque eu não tenho essa segurança no ambiente, então tudo isso é importante. Então, essa troca entre empregador e empregado, ela precisa acontecer dessa forma. Eu acho que quando isso é saudável, não é? Isso é construído, as coisas podem ser conversadas, comunicadas, os problemas podem ser postos, é onde a gente pode resolver, porque se a gente não pode falar sobre os problemas, trazer, então, assim, esse silenciamento muitas vezes, porque às vezes a gente vê equipes que vão, não adianta falar, a gente segue assim, eu escuto muito isso, aqui não adianta nada, aqui não adianta mais, se a gente está neste lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, nesse ambiente onde eu não acredito, onde eu não posso ter voz, onde eu não posso dar um feedback, eu também é o meu líder. Não é só o líder que dá o feedback para o colaborador. E vice-versa, onde não há essa troca genuína, que é esse coração, que são as relações, não é? Não, será isso? Vale a pena eu ficar nesse lugar? Né? Eu acho que é reflexão para ambos.
né? Eu acho muito importante, né, quando você falou da palavra onde você possa comentar algo, né, a gente traz a questão de uma a empresa realmente ela tem que ter uma escutativa, né, ouvir o seu trabalhador, ouvir o seu gestor também, né, as pessoas que estão envolvidas aí no seu processo aí produtivo, para que você consiga entender o que acontece, né? Quando a gente está falando aí de moléstia psicossomática, né, de um transtorno de ansiedade, de uma depressão, né, que são situações muito tênues para serem diferenciadas, até de uma questão também de burnout, a pessoa precisa entender, né, colaborador chega de um jeito diferente na empresa, né, a gente sabe que existem vários gatilhos que são multifatoriais, por exemplo, ah, sofri uma violência hoje no caminho do trabalho, então eu já cheguei no trabalho de uma maneira diferente, e aí aqui ninguém me escutou, ninguém me entendeu, e aí eu acabei gerando uma situação que veio causar um problema e que, na verdade, surgiu de uma situação que não está dentro da organização, está fora da organização. Então, se existe uma cultura na empresa discutativa, por exemplo, também uma pesquisa de clima organizacional, como é que está o meu ambiente de trabalho? Será que as pessoas estão se dando bem? É um ambiente saudável? Eu acho que uma preocupação de tornar e de ser, né? Não é nem de tornar, eu acho que seria até de manter um bom ambiente de trabalho. Eu acho que isso é uma situação saudável que você consegue minimizar vários riscos, né? Não apenas da questão psicossocial, das doenças psicossociais, mas também de um meio ambiente de trabalho como um todo, que tem que ser saudável, né? Então, eu acho que a empresa se preocupar com isso, de ouvir o seu colaborador, de manter uma pesquisa organizacional, aliás, do clima organizacional, de entender como está o seu ambiente, como o seu ambiente ele se modifica ao longo do tempo, né? Por exemplo, se você troca um gestor, você sabe que isso tem um impacto dentro desse clima, né? Ou positivo ou negativo, né? Quando você troca uma equipe também de trabalho, também isso tudo gera uma mudança, uma modificação que precisa ser ao longo do tempo reavaliada, investigada e que serve para que a empresa tenha uma certa, eu diria que, tranquilidade em relação ao teu ambiente. Olha, eu conheço o meu ambiente de trabalho. O meu ambiente de trabalho, ele é deste jeito, ele funciona desta forma. Então, eu tenho uma segurança neste ponto, né? Então, eu acho que, assim, um apoio, né, finalizando aqui, um apoio tanto para o colaborador como para o gestor, eu acho que ele é importante. As empresas precisam se preocupar com isso. Olha, eu quero ouvir meu trabalhador, né? O que está acontecendo com você? O que eu posso ajudar? Existe alguma situação que não esteja atrelada ao nosso ambiente de trabalho, mas que eu possa, de alguma forma, te ajudar? Eu acho que isso é importantíssimo. A partir dessa novidade da NR1, eu acho que isso se torna mais importante ainda. Eu acho que é uma situação que as empresas agora precisam parar, avaliar o seu ambiente e começar a promover essas práticas aí para que isso se torne realmente um ambiente salutar para todos. Ai, muito bom, Gil. Você sabe que, você vê, nesse tempo que a gente ficou aqui, ó, eu anotei algumas palavras-chave, não é? Até para a gente já encaminhando aqui para o fim desse bate-papo, que na verdade eu acho que assim, tem muito para a gente conversar ainda, mas pontos principais aqui que eu anotei, como até uma dica, né? O pessoal está perguntando agora, agora, por onde eu começo? O que eu posso fazer, né? Então, comece olhando, né? A gente falou em observação, olhar esse ambiente, criar esse grupo, né, múltiplas pessoas ali, multifatorial, multissetorial, importante olhares que se complementam, porque às vezes o que um ponto está olhando, o outro não está, então a gente soma de verdade, né, a preparação e o apoio
dos profissionais, principalmente das lideranças, que são as pessoas que podem fomentar essa transformação de cultura na empresa, mas também dos seus colaboradores e funcionários, então a preparação das pessoas, né, o apoio, né, a escuta ativa que você bem trouxe, bem colocou, eu acho que é fundamental, e a gente lembrar que as pessoas, como falar, as empresas não são ninguém sem as pessoas, né? Pessoas fazem parte, elas impactam e são impactadas. Então, eu acho que é só a gente olhando, estando junto, que a gente vai conseguir, de fato, essa transformação, né? E é uma oportunidade, nós estamos num momento de oportunidade de olhar para isso, né? E fazer aí talvez essa revolução aí no ambiente de trabalho, nesse mundo que a gente vive, para que seja cada vez melhor para todos, não é? Eu quero já te agradecer, Gil, e queria que você colocasse, então, já uma palavra final para a gente fechar aqui o Cá Entre Nós dessa edição. Não, perfeito. Eu que volto aí a agradecer o convite. E eu acho que realmente, eu acho que antes de se preocupar em as empresas, eu vou fazer um questionário, eu vou tomar essa atitude. Não, primeiro eu acho que é um momento de investigação, né? Olhar para dentro do seu ambiente, do seu negócio, né? Até porque, por exemplo, a CNR1, ela não faz distinção entre os tipos de empregadores. Então, você pode ter uma empresa, colocando um exemplo aqui, automobilística, que tenha mais de 5 mil funcionários, e você pode ter uma empresa pequena que tenha 20 funcionários. Então, assim, são estruturas completamente diferentes, né, com complexidades, com situações totalmente distintas. Então, evitar essa generalização que a norma traz. Então, olhe primeiro para o seu negócio, para o seu ambiente, como está funcionando a tua organização. Realmente, faça uma equipe multidisciplinar, né? Alguém do time jurídico, uma pessoa da relações de medicina e segurança do trabalho, pessoal do RH, o time do RH, para que verifique, né? Chame um gestor para verificar o que ocorre, chame também um representante aí dos colaboradores, para que eles possam realmente, eu diria que fazer uma reunião, fazer uma análise conjunta do que acontece, né? Que eu acho que isso é o primeiro passo, né? Com certeza alguns pontos serão ali colocados que vão ser, aliás, necessitarão de uma investigação, né, de todos para realmente entender o que ocorre e colocar ali um plano de ação para resolver essa situação, né, para que realmente eu acho que a finalidade é ter um bom ambiente de trabalho. Eu acho que, assim, como a gente está falando dessa questão psicossocial, eu acho que o ambiente de trabalho ele tem que ser saudável, né? Até para que evite o surgimento de uma situação psicossocial dentro do ambiente de trabalho e que também, se essa situação ela não for, não, aliás, não estiver atrelada ao ambiente de trabalho, se for uma situação extra-trabalho, que o colaborador e o gestor também possa ter um apoio dentro do seu ambiente de trabalho para resolver até uma situação externa, porque aí você vai estar dando um apoio para o seu colaborador, você vai estar ajudando nessa resolução desse problema e que ele continue sendo um bom trabalhador e que não possa causar um efeito dentro do seu ambiente de trabalho. Então, acho que isso, neste momento, para mim, é o mais importante, né? É olhar para dentro do seu negócio, entender o seu negócio e, aos poucos, identificando as ações que necessitarão ser tomadas para que tudo, né? Quando eu falo tudo, que seja o seu ambiente esteja saudável e propício para que as pessoas consigam se relacionar de uma forma perfeitamente tranquila. Maravilha, Gil. Queria te agradecer muito aí o seu tempo, e a disponibilidade de contribuir aqui. Eu acho que é isso. Quando a gente bate esse papo juntos, de alguma forma, a gente ajuda o outro lado a abrir. Eu acho que não é fechar a gente, né? Não é fechar, mas é ampliar. Ampliar, pensar nas possibilidades, não é? Eu acho que a gente tem muito para caminhar juntos aí. Então, só agradecer esse momento, seguimos.
Vou pedir para quem esteja assistindo esse vídeo, independente da hora, do momento, que deixe registrado nos comentários. Se tiver alguma dúvida, deixa lá escrito, né, para a gente. Isso é importante, a gente pode ir lá responder, pensarmos juntos, não é? Deixe então registrado, o que você achou desse bate-papo, o que você gostaria de ouvir mais sobre isso. Deixa ali registrado, que vai ser importante para que a gente possa continuar aí os nossos estudos, a nossa preparação, porque isso é um processo, gente, contínuo. Não é, né? Começo, meio e fim agora é contínuo, não é? A gente olhar esse desenvolvimento humano e desenvolvimento do trabalho. Então, muito Exato. obrigada. Imagina, eu que agradeço, também fico à disposição, né, para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição aqui para tentar ajudar aí nas dúvidas, esclarecimentos, mas como você falou, vai ser um processo contínuo. A partir de agora, a gente vai ter que se debruçar sobre esse tema e de cada vez mais analisando as situações pontuais e a necessidade de cada empresa. E vamos seguir, a gente vai aprendendo também. A gente, como dizer, é um eterno aprendiz nessa vida. Vamos juntos. Obrigada. Até o próximo Cá Entre Nós.